Seja muito bem-vindo, meu amigo, ao canal Idade das Trevas. Estamos aqui com mais um quadro dos Confins da Terra. Um quadro em que a gente debate questões atuais envolvendo a preparação e a sobrevivência. E o vídeo de hoje é um apanhado geral. Depois de fazer uma pesquisa aí pela internet e por anos aí vivendo no meio do sobrevivencialismo, eu resolvi fazer esse vídeo pela seguinte questão. Muitas pessoas começaram a ingressar no sobrevivencialismo, se depararam com algum vídeo, alguma situação, por N motivos, seja por uma ameaça de crise como uma greve de caminhoneiros, uma ameaça de uma guerra, enfim. Por diversas maneiras as pessoas acabam vindo parar em canais sobrevivencialistas, se deparam com vídeos e pelos comentários a gente percebe que essas pessoas muitas vezes não têm informação do que é o sobrevivencialismo, conhecem de uma maneira muito superficial. E eu percebi que ou não existem, ou existem muitos poucos vídeos introdutórios do assunto. E é isso que eu vou fazer aqui. Então, esse aqui é um vídeo introdutório ao sobrevivencialismo. Porém, não se engane você, meu caro amigo, achando que é um vídeo superficial. Não, ao contrário. Exatamente os vídeos que eu vi, que davam uma certa introdução ao assunto, eram vídeos bem superficiais. Então, nesse vídeo, eu me proponho aqui a estar me aprofundando. E se aprofundando de que maneira? Falando na prática o mínimo ou tudo que um sobrevivencialismo no mínimo deve ter ou fazer para aderir ao sobrevivencialismo, para ser um sobrevivencialista realizado, de certa forma. Então, meus amigos, ao invés de eu dar um apanhado geral e abstrato do assunto, nós vamos conversar aqui na prática as mínimas coisas que você deve fazer, os mínimos recursos que você deve angariar para se tornar um sobrevivencialista. Já lembrando que não existe um modelo padrão. O que eu estou colocando aqui nesse vídeo vai ser a minha visão, tá? Se você entrar em outros canais, se você conversar com outros preparadores, você vai ver que eles vão excluir algumas coisas, vão acrescentar outras, ou vão discordar totalmente ou relativamente do que eu disser aqui. Dito isso, vamos lá. Eu dividi em 4 grandes ramos que você deve observar aí no sobrevivencialismo. O primeiro deles é a informação. O segundo deles é o planejamento. O terceiro são os recursos e o quarto são o treinamento. Não que necessariamente precisa seguir nessa ordem. Você pode, ao mesmo tempo que vai obtendo informações, já fazendo um planejamento e ao mesmo tempo adquirindo recursos e fazendo também um treinamento. Uma coisa não impede a outra, não são etapas. São pilares aí do sobrevivencialismo que eu resolvi classificar dessa maneira. Tá, vamos lá. Eu acho que o básico, o primeiro é a informação. Descobrir o que é o sobrevivencialismo, né? Em que ele pode ser útil na sua vida de alguma forma. E para isso é preciso fazer uma outra pergunta fundamental, que na minha visão entra no planejamento, que é: por que você quer ser um sobrevivencialista? Por que você acha que o sobrevivencialismo de algum modo pode ser útil na sua vida? Aliás, uma outra pergunta ainda anterior deve ser feita: por que você veio procurar vídeos, conteúdos sobre sobrevivencialismo? Faça uma reflexão, volta lá atrás e se pergunte. Muitas vezes, para algumas pessoas, isso não é tão claro, né? Então tenta se perguntar o que levou você a clicar num desses vídeos, se foi o YouTube que te recomendou do nada, se foi uma pesquisa que você fez por N motivos, né? Outra hora eu vou contar para vocês aqui nesse mesmo quadro como que eu acho, sabe por que eu acho? Porque isso aí vem uma questão muito sugestiva na minha vida desde muito tempo. Faz muitos anos que eu tenho uma ideia vaga sobre preparação para alguma catástrofe que um dia vier a acontecer. Eu tenho isso comigo, uma espécie de intuição. Mas uma outra hora eu vou contar para vocês aí como que eu cheguei ao sobrevivencialismo. Então, meu amigo, faça essa pergunta a você mesmo. Por que
Conforme os seus motivos, o seu planejamento vai ser diferente. E aí as suas informações também podem mudar. Veja bem, no geral, o sobrevivencialismo está aí nos grandes canais do YouTube, né? Você pega, por exemplo, o canal Sobrevivencialismo, do Júlio Lobo. Você pega, por exemplo, o canal Guia do Sobrevivente, do Batata. Você vai ter, basicamente, os dois principais canais de preparação e sobrevivência do YouTube hoje, né? Eles estão aí no mercado há mais de 10 anos. Então, eles têm muita visão sobre isso. Porém, mesmo nesses dois grandes canais, que já produzem conteúdo há muito tempo, eu vejo uma certa lacuna faltando, né? E é por isso que eu não pretendo, não me proponho, eu aqui com um canal bem menor, e também não é um canal somente de sobrevivência aqui, eu não me proponho a repetir basicamente o que eles fazem lá, porque não tem sentido. Então eu pretendo preencher algumas lacunas aí, claro, para o meu público. Eu vou repetir algumas coisas, mas no geral tenta sempre uma via alternativa aí, preenchendo lacunas, porque repetir o que os outros falam não faz sentido. Isso não é criar conteúdo, isso é copiar. Então vamos lá, pessoal. Veja bem, eu, por exemplo, tenho uma visão de mundo X. Eu me preparo para situações X, Y, Z. Pode ser que um mesmo colega meu que também adere ao sobrevivencialismo, ele se prepare para situações diversas, né? Então, enquanto um se prepara para uma guerra nuclear, o outro se prepara para uma crise econômica, certo? Por que o planejamento é importante? E antes do planejamento, as suas crenças. O que você acha que pode ser mais fácil de acontecer no futuro? Como eu falei num outro podcast, e agora aqui eu vou entrar em mais detalhes, nós moramos no Brasil, tá? Nós moramos no Brasil. A realidade nossa é muito diferente da realidade de um norte-americano, por exemplo, né? Então, eu vejo impossível para as pessoas comuns, para as pessoas que não são milionárias, eu vejo como impossível você se preparar para as diversas áreas que o sobrevivencialismo abrange. Isso, aquelas que nós imaginamos, fora as que a gente nem pensou, né? Fora as que a gente nem pensou. Então, veja bem, é muito diferente você se preparar para uma invasão alienígena do que para um apocalipse zumbi, certo? As armas que você vai utilizar, os bunkers que você vai se abrigar, né, são diferentes. As preparações que você vai colocar em sua BOB mudam, né? Porque você vai enfrentar, né? Entendeu? É assim, você vai enfrentar uma crise econômica. Você não vai precisar, de repente, pelo menos inicialmente, você não vai precisar de um bunker. A não ser que isso evolua para uma outra situação. Tá, mas vamos lá, chega de enrolação, vamos lá. Então os 4 pilares são informação, planejamento, recursos, que é importante, não adianta a gente fugir disso, e o treinamento. Esse treinamento, depois eu vou entrar em detalhes, mas não, eu já vou explicar agora. O treinamento, ele não é necessariamente um curso de sobrevivência, coisa assim, que é muito interessante também. Mas o treinamento, ele é, na verdade, eu coloco aqui como treinamento / implementação. Então, desde uma horta que você está fazendo no teu quintal, você está implementando, você está treinando, você está testando aquelas técnicas, aquele meio de produção, para ver se funciona, né? Vou dar um exemplo bem legal aqui. O próprio Júlio Lobo, né, esses tempos, fez um plantio de trigo na chácara dele e viu que aquele espaço, o que ele plantou de sementes e o que ele colheu de sementes, deu uma quantidade menor do que as sementes que ele plantou. Então, naquele pequeno espaço, não vale a pena, ele concluiu, né, que naquele pequeno espaço não vale a pena plantar trigo. Ele precisaria de um espaço muito maior. Então, para ele se tornou inviável plantar trigo, né? Então, isso é só um exemplo. Vamos supor que o cara resolve criar tilápia. Ele tem na ideia, não, porque a minha BOL vai ter um tanque de peixe, vou criar tilápias. Depois ele descobre que a ração é extremamente cara, que não compensa. Vamos supor, né? Ou a mesma coisa com criar galinhas, né? Então, quando você começa a implementar, você vai descobrir se na tua realidade aquilo é praticável ou não. E até que ponto vale a pena.
né? O cara tem um kit pesca na BOB dele, mas ele nunca pescou. Eu mesmo fui pescar aqui, eu moro numa região de mar, de praia. Eu fui pescar aqui há alguns anos e eu descobri que eu era um zero. Na verdade, eu já tinha uma certa desconfiança, eu tinha pescado algumas vezes na minha vida, mas em ambientes mais favoráveis. Eu fui pescar no mar e eu descobri que eu não sei, eu não sabia nem fazer os nós corretos na linha, não sabia colocar a chumbada direito, um pescador lá me ajudou. Mesmo assim eu fiquei o dia todo, durante um dia eu fiquei meio-dia, a tarde toda, e no outro dia eu fiquei a manhã toda e eu não pesquei um peixe sequer. Depois eu descobri que a pesca, ela envolve vários detalhes, né? Depende do tipo de peixe, o tipo de isca, a linha, o equipamento que você vai usar. Então, não adianta eu achar que estou preparado para o apocalipse. Eu tenho na minha BOB um kit de pesca. Claro, é muito melhor você ter algo, mesmo que você não saiba operar, do que você não ter nada. É óbvio. O problema é a ilusão que a gente se coloca muitas vezes em achar que está preparado e na verdade não está, né? Então o planejamento, o treinamento barra implementação, ele vai nesse sentido. Não é só o curso de tiro, de defesa pessoal ou de sobrevivência na mata que você vai fazer que pode ser considerado um treinamento. Desde você experimentar um enlatado que está ali guardado há alguns anos, você experimentar aquele arroz que você fez o estoque há uns 8 anos, né? Desde você enterrar um equipamento e dali alguns meses você ir lá e desenterrar, tudo isso é treinamento. Você entende? Tudo isso é treinamento. Você criar uma galinha, um pato, matar um porco, limpar um frango, tudo isso eu considero como treinamento de sobrevivência. Beleza? Então vamos lá, eu quero tocar num assunto bem... Hoje o nosso vídeo ele vai ficar focado nos recursos. Por quê? Porque eu descobri que as pessoas estão perdidas. Elas não sabem trabalhar com... eleger equipamentos que são prioritários frente a outros, né? Então veja bem, o cidadão ele está na dúvida se ele compra uma pistola ou se ele compra uma vara de pesca. Então isso aqui eu não vou colocar aqui os produtos, né, os equipamentos, produtos e insumos, recursos na verdade. Eu não vou colocar em ordem para você saber quais que você deve comprar primeiro e quais que você deve comprar depois. Eu vou colocar uma lista de equipamentos e recursos aqui que eu acho que devem existir. E aí, se você puder ir anotando essa lista aí, depois você faz uma eleição. Você diz assim, não, eu vou... É questão de custo-benefício também. Eu agora não tenho tempo para comprar esse equipamento, embora eu ache importante. Eu não tenho dinheiro, desculpa, para comprar esse equipamento. Eu vou comprar o outro, mas tudo dentro de um planejamento, de uma prioridade, né? Então, por isso que o planejamento é importante. Você está se preparando para algo que vai acontecer mês que vem? Ou você está preparando para algo que provavelmente vai acontecer no médio ou no longo prazo, né? Você está se preparando para sair fora do sistema agora em que está sendo exigido o soro antiofídico? Então, é uma preparação bem imediata. Então, eu calculo que você deva comprar o que você tem ao alcance, né? As coisas mais urgentes de sobrevivência. Ah, não, eu estou me preparando mais para o médio e longo prazo. Então você pode guardar um dinheiro para investir em um equipamento melhor, para de repente estar adquirindo ou preparando a sua BOL. Tem uma série de coisas que você pode mudar e concentrar os seus recursos em equipamentos X ou Y. Você direcionar a sua preparação. Perceberam a importância, pessoal? Então vamos lá. Vamos falar de cada tipo de recurso aqui. Estoque de alimentos. Meu amigo, é uma boa maneira de começar no sobrevivencialismo. Eu, na verdade, não consigo imaginar, pelo menos agora de imediato, uma situação em que você não vá precisar de um estoque de alimentos. É muito amplo, o estoque de alimentos é muito amplo. Ele pode ser usado nos diversos cenários de bug out, de SHTF, né? Desde uma greve de caminhoneiros,
desde uma paralisação geral no sistema de abastecimento por motivo X ou Y, desde por exemplo, lá no Espírito Santo deu aquela greve da PM. Você veja bem, você pode pensar no primeiro momento, o que a greve da PM tem a ver com estocagem de alimentos? Tem tudo a ver, porque é uma reação em cadeia. Veja, a PM saiu de greve, né? O caos se instaurou na rua. O caos se instaurando na rua, as pessoas ficaram com medo de sair de casa. Ficou perigoso sair de casa. Eu conheço um caso de uma senhora idosa que não tinha mantimentos mais para comer, estava quase 15 dias em casa, uns 10 dias, saiu rapidinho para ir na venda comprar alimento e morreu com uma bala perdida. Por causa da greve da PM, por não ter um estoque de alimentos, ela perdeu a sua vida. Covid. Acabei falando a palavra, não era para falar. Mordida de cobra. Espero que não amarele o vídeo. Mordida de cobra. A mordida de cobra chegou no mundo desde 2020. E eu não vou editar esse vídeo, não. Vai ser assim mesmo. Conheço o caso de uma senhora que saiu de casa e o marido matou ela por temer se contagiar. Quando ela voltou, ele não queria que ela saísse, ela saiu. Foi lá bem no começo, onde estava aquela loucura. Quando ela voltou para casa, quis entrar em casa, ele falou que ela não podia mais entrar. E ela insistiu em entrar, ele matou ela, né? De tanto medo que se tinha dessa mordida de cobra, esse veneno de cobra que estava circulando aí, certo? Então, às vezes, a informação, o boato, o pânico que a mídia às vezes vai querer gerar, ele às vezes é pior do que o próprio problema em si, né? Então tá. É muito importante você ter o estoque de alimentos. E é muito fácil você começar a fazer isso. Mesmo que você não seja um sobrevivencialista, nada impede você de ter a sua estocagem para você ter uma preparação mínima. Para qualquer situação, você pode ficar sem dinheiro no mês que vem, sei lá. Pode acontecer 1000 coisas. É muito bom você ter estoque. E o que esbarra... o que a maioria do pessoal esbarra é no seguinte problema. Mas os alimentos vão estragar. Cara, é uma infinidade de pessoas que dizem isso, mas isso não tem o mínimo sentido. Como que os alimentos vão estragar na tua casa se eles não estragam no supermercado? Você sabia que no supermercado, atrás geralmente do supermercado, tem um depósito enorme. Inclusive, às vezes, com uma quantidade muito maior de produtos lá no estoque do que estão nas prateleiras. Como é que eles não estragam? Porque existe o armazenamento correto. Claro que o supermercado tem muita rotatividade e eles não ficam armazenados lá por muito tempo. E é por isso que no meu canal mesmo e nos diversos canais sobrevivencialistas existem tutoriais explicando como armazenar os alimentos de maneira correta e melhor, como fazer a gestão desses alimentos para que eles não estraguem, né? Então você vai comprando alimentos todo mês e você vai gastando os mais antigos, né? E vai estocando os mais novos, você vai repondo o teu estoque, você vai renovando ele. Os alimentos não estragam, só se você for descuidado. E vou dizer, não precisa de uma gestão muito elaborada para impedir que os alimentos estraguem. Basta ter um pouquinho, com alguns minutos do teu dia você tirando, você consegue fazer um bom planejamento sem estragar nenhum alimento. Então, o estoque de alimentos você deve começar agora. Por quê? Mas eu não tenho dinheiro. Você não vai comprar um caminhão de alimentos. Você vai lá hoje no supermercado, você vai fazer a compra do mês. Bom, se você não faz compra por mês, você faz compra semanal ou a cada 3 dias, eu já te aconselho a mudar esse hábito. Esse hábito para o sobrevivencialismo não é um hábito muito legal, né? Se você faz compra semanal, veja bem, uma semana de crise você está sem alimentos. Uma semana de fechamento de supermercado ou de falta mesmo de alimentos chegarem no supermercado, você está sem alimentos, você está sem aquele recurso. Você pode ter outros recursos, mas, por exemplo, se faltar papel higiênico na sua casa, você vai substituir como? Fica bem complicado. Você vai conseguir se virar, mas vai dificultar bastante a tua vida, né? Então, às vezes, a falta de um único produto pode causar um problema enorme, né? Um problema desnecessário. Então, eu sugiro que você faça a compra por mês, ajeita as tuas finanças aí para fazer isso, ou no mínimo a cada 15 dias. Tá, e cada vez que você for ao mercado fazer a sua compra do mês, ou quinzenal, você compra um pacote a mais de arroz, por exemplo. Mas é muito caro.
eu não tenho esse dinheiro sobrando, o dinheiro dá contadinho. Beleza, compra um pacote a mais de feijão. Feijão tá um pouquinho mais barato. Ah, não dá. Beleza, então vai lá e compra um enlatado. R$3 hoje, 4 talvez. Você compra uma sardinha. Começa aos poucos. Eu comecei comprando, acho que foi 3 ou 4 latas de sardinha. Eu não tinha dinheiro também. No começo, a minha mulher me criticava, besteira. Hoje ela é adepta ao sobrevivencialismo. Então todo mês a gente sempre faz um investimento pequeno nessa parte. Eu já gastei o meu estoque, tive que usar ele várias vezes e agora aos pouquinhos eu estou refazendo. Então tá, estoque de alimentos. Segundo aqui na ordem, mas não precisa estar nessa ordem, tá, pessoal? Você que vai eleger a ordem das suas prioridades. Horta. Uma horta. Aqui a horta é geral, tá? Pode ser uma roça de milho, uma roça de mandioca, de feijão. Você que sabe. É plantação no geral, tá? Como a maioria das pessoas vive na cidade hoje em dia, né? Eu falei horta. Você pode desde fazer no seu apartamento um sistema para você plantar saladas, alface, por exemplo, cebolinha, temperos, até você ter um grande pomar aí, né, com frutas e tudo mais, né? E basicamente os vegetais, eles são muito baratos para serem feitos. Você só precisa de um espaço, e aí o espaço ele vai variar, como eu disse. Se você tiver um grande espaço, ótimo, é o ideal. Se você tiver um pouco espaço, não é o ideal, mas você pode fazer ainda muita coisa, tá? Tem uma infinidade de vídeos aí na internet que mostram as verdadeiras hortaliças em apartamentos. O pessoal cultiva em garrafa PET, um monte de coisa. Então, o vegetal, ele dá trabalho só, mas ele custa muito pouco. Hoje uma terra adubada aí na agropecuária tá mixaria, tá menos que uma caixinha de cerveja, eu garanto para você. Um saco daqueles de 10 ou 20 quilos. Né? E você pode plantar muita coisa naquilo lá. As sementes são extremamente baratas. Elas dependem de paciência, de cultivo, de trabalho, né? De dedicação, tá? Então, horta, muito importante para você ter alimentos frescos. Certos alimentos você não vai conseguir estocar. Você pode até estocar uma verdura, um ovo de codorna, por exemplo, para fazer como salada, um tomate desidratado, né? Mas isso primeiro não tem às vezes muito valor nutricional. Numa crise talvez você vai enjoar de estar comendo só isso. Então você tem uma alternativa ali, né? Você tem uma alternativa. Você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acredito que o sobrevivencialista, ele deve, ao mesmo tempo que ele deve ter alguns focos, porque não dá para fazer tudo, mas ele deve ter uma certa diversificação também. Porque afinal de contas a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? A gente tem uma previsão, uma ideia, mas a gente não sabe. BOB, Bug Out Bag. Já tem um vídeo meu aqui no canal explicando só sobre esse tema. O que é uma BOB? BOB é uma mochila de sobrevivência. Geralmente se faz uma mochila padrão de sobrevivência para 72 horas, 3 dias. Para que fazer uma BOB? A BOB considera, veja bem como o planejamento é importante, o tipo de preparação é importante. A BOB considera a hipótese de você ter que fazer um deslocamento rápido, às pressas, de uma hora para outra. Então você está na tua casa, a crise estourou, você pega a sua mochila e sai. Você pega o seu veículo, que também pode ter um veículo de preparação, não está na lista, porque aí isso envolve um nível de preparação muito maior, né? Mas tem sobrevivencialistas norte-americanos e até brasileiros que eles têm o seu Bug Out Vehicle, o seu veículo de sobrevivência, né? Mas isso aí pressupõe já um poder aquisitivo maior, tirei da lista. Tá, você pega o seu veículo comum, se você tiver, ou a pé mesmo, dependendo da crise você não vai conseguir se deslocar com veículo algum, tá? O trânsito vai estar totalmente parado, então é complicado. Então você pega essa mochila, o ideal é que você e todos os membros da sua casa, cada um tem a sua BOB, porque a BOB ela é pensada para uma pessoa.
Então, se vocês são um casal com 2 filhos, por exemplo, vocês vão ter que ter 4 BOBs. Começa montando a sua, a principal. Depois monta a da sua esposa, ou do seu marido, e depois monta as dos seus filhos. Vai montando aos poucos, porque a BOB tem muitos recursos lá dentro. Geralmente recursos em tamanho diminuído. Então você vai ter, eu já vou entrar aqui no outro sistema aqui, você vai ter lá dentro o kit fogo, o kit médico, a faca, né? De repente o saco de dormir, a lona ou a barraca, enfim, cordas. Depois eu entro nesse mérito, beleza? BOB, Bug Out Bag. O EDC, o Everyday Carry, é aquilo que você carrega no seu dia a dia. Ele já entra mais no conceito de um estilo de vida, né? Essa doutrina preconiza que você deve prestar atenção nos itens que você carrega todos os dias na sua vida. Desde quando você se desloca para o seu trabalho, desde quando você está em casa à vontade, né? Eu confesso para vocês que até hoje eu não consegui ainda ter uma boa conduta de EDC, certo? Porque a minha vida ela é basicamente assim. Primeiro que tem um tipo de preparação ao qual eu sigo, tem uma linha de raciocínio que eu sigo, que é lá no planejamento, que o EDC para mim não faz muito sentido. Eu basicamente não me preparo, pelo menos não com tanta ênfase, para algo que possa acontecer de repente, certo? Eu acredito que há um escalonamento de coisas e que numa crise, como eu ando sempre ligado em notícias, em fatos que estão acontecendo, eu sempre tenho acompanhado a política, eu sempre tenho acompanhado os assuntos mais importantes, desde as pautas, desde a ONU e tudo mais, né? Os grandes países que mandam no mundo, né? E os que estão por trás desses países também. Eu sempre tenho acompanhado muito esse tema, porque esse vai na linha do meu planejamento de sobrevivência. Então, eu acredito, né? E posso estar enganado, eu acredito que haverá um tempo para se tomar medidas, né? Pelo menos um tempo aí de um dia. E o Everyday Carry, o EDC, ele é mais uma situação assim, vamos dizer, de defesa pessoal ou de improviso, assim, sei lá, furou um pneu de um carro, fiquei atolado na lama, então eu carrego comigo um equipamento. Se bem que aí já vai mais fugindo um pouco do EDC, seria a preparação veicular e tudo mais, né? Mas é mais ou menos nesse sentido. Eu ando numa metrópole, eu estou com um canivete no bolso e eu vou pegar um ônibus 5 da manhã no escuro e lá eu sou assaltado, então eu posso reagir ou eu posso cortar uma corda que eventualmente eu for amarrado num cativeiro, coisas nesse sentido, né? Mais ou menos assim. Bom, eu tenho uma outra forma de ver essa questão aí, né? Que daí, claro, não vou dar detalhes aqui porque eu tô baixando o perfil cada vez mais, não faz sentido eu vir aqui falar pra vocês como é que eu procedo nessa situação. Mas esse é muito pessoal, sabe? Muito pessoal. Você veja aí o que você acha importante. Se você passa em ambientes perigosos, se você no teu trabalho, você trabalha com energia elétrica, de repente você tem que carregar uma luva, não sei, enfim, inúmeras coisas aí, é muito pessoal isso aí, isso é muito amplo. Mas o EDC seria basicamente os equipamentos que você carrega no dia a dia. Eu não costumo carregar muita coisa e eu não costumo carregar sempre as mesmas coisas no meu dia a dia, né? No meu trabalho eu carrego os equipamentos que são necessários para trabalhar, mínimos. E assim eu tenho me virado. Nunca passei grandes apuros assim por causa disso, né? Mas como eu falei, isso é uma questão muito pessoal. O GMD vai na mesma linha. É uma linha de comportamento que você teria que ter para não deixar muito na cara que você é um preparador, né? É o Grey Man Directive, a diretiva do homem cinza. Por que cinza? Porque o cinza, segundo eles dizem, é uma cor muito neutra. É uma cor que não se destaca na multidão. Isso não significa que você tem que andar de cinza por aí, né? Com roupa cinza, não é isso. A cinza, ela é uma cor que não se destaca, né? Então, é o indivíduo que não vai se destacar na multidão. É aquele cara
que, por exemplo, já entra numa contradição aqui para nós que somos criadores de conteúdo. O cara não poderia ter um canal no YouTube, a meu ver, né? Um GMD não poderia nem ter sequer canal no YouTube, coisas desse tipo. Ficar postando foto sua com um equipamento militar ou tático em redes sociais, né? Ou ficar falando para os amigos que é um preparador. Isso é muito importante, pessoal. Porque numa crise, por exemplo, de abastecimento que gere um caos social, que não haja mais respeito à lei e à ordem, as pessoas, às vezes as pessoas mais próximas de você, eu não estou falando das pessoas que são seus verdadeiros amigos, sua família, que também pode acontecer, diga-se de passagem, mas vamos lá, não vamos imaginar um cenário tão catastrófico a esse nível de a própria família querer sacanear o cara. Vamos imaginar uma situação até mais light, né? Vamos imaginar a seguinte situação. Até porque você não vai poder esconder da tua família tudo, né? Você vai ter que... Alguém vai ver você guardando alimentos, se preparando, enfim. Então vamos lá. E você, eu acredito que você vai querer trazer a tua família também para o sobrevivencialismo. Você não vai querer que eles fiquem numa situação difícil aí na hora do caos, né? Acredito eu. Mas vamos dizer a rede de amigos ou aqueles não tão amigos, aqueles mais colegas, né? Eu acho que você não deve ficar falando para todo mundo aí que você estoca alimentos, por exemplo. Você vê uma simples estocagem de alimentos já pode gerar problemas, né? Porque na falta, a pessoa vai no supermercado, não acha 4, 5 produtos. E ela lembra que você tem um estoque, ela vai ligar para ti e vai querer comprar de você esses produtos, inicialmente. Provavelmente você vai se negar, olha, eu tenho só para mim, para minha família, se eu for vender para você, eu não vou conseguir. Ou pior, a pessoa vai querer que você doe para ela esses alimentos. Porque tem uma crise financeira, os alimentos ficaram muito caros, as pessoas não conseguem mais comprar. E de repente essa pessoa no desespero pode vir a querer, né? Até falar para outras, olha, lá na casa de fulano tem alimento, vamos reunir uns 4, 5 aí, vamos invadir. Então pode se tornar um grande problema aí numa situação de crise. Então eu aconselho que você deixe o mais baixo possível, não fale para ninguém que você tem principalmente recursos na tua casa. Arma de fogo então nem se fala, né? Você vai falar pro camarada e aí não precisa nem dar uma crise. Às vezes o cara é meio mal intencionado, conhece alguém aí dos becos, os caras vão querer entrar na tua casa para pegar um instrumento desse aí que é extremamente raro no Brasil, né? Mesmo com a liberação agora das armas. Fechou? Então, GMD é isso. Bushcraft. Muita gente não vai concordar. Eu mesmo não sou um bushcrafter. Eu não pratico isso. Eu reconheço que eu tenho inúmeras lacunas na minha preparação, inúmeras deficiências. Estou melhorando aos poucos, né? Mas o bushcraft, que tem gente que não gosta de unir esses dois termos, sobrevivencialismo e bushcraft são coisas diferentes. Eu sei que são coisas diferentes. Bushcraft é mais uma prática, é mais uma habilidade que você pode inserir dentro das suas preparações, dentro do sobrevivencialismo. Ele faz parte lá do treinamento. Só que ele é tão diferenciado, ele é tão específico, que eu resolvi colocar ele aqui como um recurso, né? Um recurso humano que você coloca dentro da tua preparação. Então envolve desde você saber fazer uma cabana, um abrigo na mata, no deserto, enfim. Você saber fazer um fogo de maneira primitiva, você saber... você conhecer as plantas da sua região para saber quais são venenosas, quais são comestíveis, tudo isso aí. Então o bushcraft é uma habilidade importante. Eu não estou dizendo que se você não souber bushcraft você não vai ser um sobrevivencialista. Estou dando uma lista aqui, você vai fazer as suas prioridades. Pescaria, volta naquilo que eu falei. Adquirir habilidades de pesca, não só equipamentos. Equipamentos são importantes também, porque sem equipamento você não pesca, você não vai pegar o peixe com a mão. Mas você precisa saber, precisa conhecer qual o peixe que tem na tua região ou na sua BOL, que nós já vamos falar de BOL daqui a pouco. Você precisa saber se tem recursos hídricos lá, se tem peixe. Porque a caça, que eu já vou fazer, eu vou falar da caça, é o próximo item. A caça é muito difícil. A gente vê nos filmes, né, e até em livros, o pessoal falando que os índios, por exemplo, viviam da caça e da pesca. Isso é mentira. Isso é mentira. Os índios não viviam da caça e da pesca, meu amigo. Isso aí não tem nenhuma base histórica séria. Os índios caçavam e pescavam, mas não quer dizer que eles viviam da caça e da pesca. Porque não existe povos que vivam somente da caça e da pesca. Os índios plantavam, os índios criavam animais. E é isso que eu desperto você para a realidade, meu amigo. Não fique no mundo da ilusão, querendo achar que você vai... Bom, a meu ver, né? Isso é a minha opinião, enfim.
Mas, a meu ver, erra aquele sobrevivencialista que se prepara unicamente para fugir para a mata, uma mata que não é um sítio, é uma mata mesmo, uma floresta, uma selva, e ele achar que ele vai sobreviver lá, meu amigo. Eu acho que não, acho que você está bem enganado, mas aí fica a critério de cada um. Eu acho que não tem como o cidadão a longo prazo, ou mesmo a médio prazo, sobreviver numa mata. Você vai se colocar em risco desnecessariamente, certo? Em último caso, beleza, é uma alternativa. Você vai morrer na cidade mesmo, sei lá, estão perseguindo você e a tua família, estão perseguindo uma determinada etnia, uma determinada religião. Entre a morte certa e tentar a sorte na mata, claro, tentar a sorte na mata. E aí o bushcraft vai te ajudar muito. Mas dizer que o cidadão vai sobreviver da caça ou da pesca no mato é bem complicado. Provavelmente você vai ter que fazer uma cabana, você vai ter que começar uma pequena plantação, depois uma criação de animais. Você vai ter que fazer um ciclo de produção para que você plantou esse milho, amanhã depois você consiga replantar ele, né? Então você vai ter que plantar um milho crioulo, uma série de coisas para você se tornar sustentável, né? Porque você contar que vai te aparecer um javali toda semana para você matar, igual aparece nos programas de sobrevivência aí da Discovery, cara, isso aí é bem... Quem andou no mato muito tempo sabe que para você cruzar com algum mamífero na mata selvagem é muito raro, né? O que mais se encontra são pássaros, pequenos animais. Aí eu te pergunto, você tem uma espingarda? Porque como é que você vai caçar um pássaro, geralmente pássaros pequenos, né? Porque os pássaros maiores é mais raro ainda de encontrar. Como é que você vai caçar um pássaro pequeno com arco e flecha? Ou com a lança? Você sabe fazer armadilha? Bom, daí já é um pouco mais tranquilo, mas você vai ter que ter uma isca. Então envolve uma série de situações, você tem que conhecer a fauna. A caça é muito difícil, tá? Não é impossível, mas ela é difícil. Então você tem que ter habilidades de pesca, porque a pesca ela não é fácil, mas ela é muito mais fácil do que a caça, né? A pesca é muito mais fácil do que... Desculpa, a pesca é muito mais fácil do que a caça. É isso que eu quis dizer. E aqui alguns equipamentos que eu também coloquei na lista, né? Como pilhas, sempre importante. Pilhas envolve bateria, tudo isso aí, né? Para você ter uma energia para ligar alguns equipamentos. Rádios comunicadores, né? Então é bom você ter. E aí existe um outro problema também, que é você saber operar. Eu mesmo tenho rádios aqui em casa. E eu confesso para vocês que eu até agora não consegui captar nenhuma frequência. Até um tempo atrás eu tinha conseguido, depois nunca mais consegui captar nenhuma frequência. É muito difícil você fazer o escaneamento. Tem as frequências que estão aí na internet disponíveis, mas eu já coloquei nessas faixas e eu nunca consegui ouvir nada, né? Então tem isso, né? Aí tem negócio de antena também. Tem que estudar essa ciência aí que é da radiocomunicação, né? Mas ter o rádio é melhor do que não ter nada. No mínimo você vai ligar ali e vai ouvir uma notícia, né? Se estiverem transmitindo alguma coisa numa rádio comum de transmissão aí que a gente ouve no dia a dia, por exemplo. Uma rádio aí que toca música, né? Aí você liga lá e é importante você ter um rádio a pilha. Esses dias eu me peguei numa situação aqui, eu tenho um rádio comunicador aqui, porém ele estava descarregado. E aí faltou energia, não tinha acesso à internet, não tinha nada, e eu lembrei, eu vou ligar o rádio para ouvir o que está acontecendo, saber o que aconteceu, se caiu um poste aí na rua, se danificou um fio, o que aconteceu, que caiu a internet, caiu a luz, tudo. E eu fui ligar e não tinha bateria. Então é muito importante você ter um rádio a pilha. Você tem um rádio a bateria, um rádio amador, mas é bom você ter um rádio também a pilha. Aí a sorte que eu tinha um rádio no carro, eu liguei o carro e consegui ouvir pelo carro, eu consegui ouvir a transmissão. E é bom você ter aqueles conversor 12 volts também, porque você pode pegar a energia do seu carro e recarregar uma bateria que você tem ali, uma bateriazinha pequena e tudo mais. Enfim, ou até recarregar um celular, tudo mais. Então o rádio é o kit fogo. É bom você ter um kit fogo, desde isqueiro, fósforos. Tem fósforos para tempestades, né, que vão funcionar mesmo molhados, né? E você ter algodão, você ter um pouco de álcool 100% em casa. Alguns equipamentos, tem vídeos aqui também explicando como fazer aqui no canal. Tem vários vídeos no YouTube.
você faz com parafina, você faz iscas de fogo para você chegar numa mata, às vezes choveu, você não consegue iniciar um fogo. Então você tem uma isca de fogo, um iniciador de fogo, à base de álcool e vela, parafina, né? E aí você consegue mais facilmente estar iniciando um fogo. Porque fazer fogo com pederneira num ambiente de floresta úmida, como por exemplo é o nosso ambiente aqui no sul, é muito difícil. Eu nunca consegui fazer. Mas aí é a técnica do bushcraft também. Mas é bem complicado, às vezes o cara não vai conseguir fazer. Kit médico, é importante você ter na sua casa, todo cidadão deveria ter na sua casa uma maleta aí de medicamentos, de equipamentos de primeiros socorros, faixa, spray, o que mais? Band-aid, um monte de coisas aí que você vai estar curando vamos dizer assim, minorando um ferimento, né? Desde um corte, uma torção, enfim, né? Você ter um analgésico, você ter um anti-inflamatório em casa, você ter aqueles sachês de chá para gripe e tudo mais, né? É importante você ter um kit médicos em casa. Facas, lâminas em geral, facão, machadinha, foice, né? Das diversos tipos aí, né? Desde para defesa pessoal até cortar um alimento, cortar uma corda, né? Limpar uma área de mato para você fazer um abrigo. Então é importante que você tenha essas ferramentas. Lâminas são extremamente importantes. A vantagem da lâmina, que eu nunca dei tanta ênfase para a lâmina, pelo seguinte: numa crise que eu imagino que vai acontecer, para o que eu me preparo, claro que isso é uma negligência minha. Eu tenho lâminas aqui em casa, claro, mas eu não tenho aquela lâmina boa, né? Que eu sei que, porque elas são caras, mas ela está na minha lista para adquirir ainda no futuro. Mas eu nunca dei tanta ênfase porque as facas são uma coisa que você encontra aos montes aí. Numa situação de crise, né? Você vai ter acesso a essas lâminas aí. Pode não ser uma lâmina boa, mas você vai ter, né? A faca sendo boa, ela facilita o seu trabalho. Mas mesmo uma faca ruim, você pode fazer muita coisa ainda com ela. Então faca tem abundância no nosso país, graças a Deus. E ferramentas em geral, né? Desde aí motosserra, roçadeira, você precisa derrubar uma árvore mais grossa, né? Você tem um machado, uma motosserra, né? Enfim, né? Vários equipamentos aí, né? Para você também fazer as suas preparações, você às vezes precisa de ferramentas para trabalhar isso, né? Armas de fogo. Armas em geral, não precisa ser arma de fogo. Desde um arco e flecha, uma besta, uma lança, uma machadinha, tudo isso pode ser usado como arma. Isso requer treinamento, isso requer também um certo cuidado, né? Aí vai de cada um. Desde você ter também uma defesa pessoal, praticar uma arte marcial ou um esporte de combate, como o boxe, o muay thai, o jiu-jitsu, capoeira, karatê, kung fu. Tudo isso é válido, pessoal, para preparação. Isso faz parte do treinamento, mas ele é um recurso também que está dentro de você e ninguém tira, né? Você preparar os teus filhos, né? A tua esposa, o teu marido, para uma situação dessa de combate também é importante. E, a meu ver, a arma de fogo ela é um item muito, mas muito importante para a preparação. Para mim é um dos principais. Porque numa situação de crise, não se engane, meu amigo. O pessoal vai pegar em armas, dependendo do tipo de crise, do nível de crise, eles vão pegar em armas e por diversos motivos. E um dos motivos pode ser tentar pegar à força os teus equipamentos, os equipamentos que você tem. Então a única maneira de garantir que os teus recursos que você tanto gastou, tanto lhe custaram, fiquem com você, é você tendo armas de fogo. Porque você pode até planejar uma fuga para uma BOL, você pode ter um local seguro, mas às vezes quando a crise estoura, você precisa fazer um deslocamento. E o que vai garantir que você... Bom, garantir 100% não vai garantir, né? Mas o que vai ajudar você a chegar no seu local seguro, na sua BOL, é a arma de fogo. Eu não coloquei na lista aqui o cão. O cão depende da situação, o lugar que você mora, da tua BOL. É interessante ou não você ter. Eu tenho um cão, eu acho que ele é uma defesa muito importante. Ele é duas coisas em uma só. Ele é uma defesa e ele é um alarme, né? Tem cães que só servem para alarme, é verdade. Tem cães que nem para alarme não servem. E tem cães que não servem para alarme, mas servem para defesa. Por exemplo, você pega um cachorro que não late, mas ele é um cachorro brabo que vai morder.
sei lá, um pitbull que não tem costume de latir, sei lá, um exemplo. Pitbull, um Rottweiler, um cachorro mais quieto, que pode até pode até ficar dormindo toda hora, não é um cão muito alerta. Você não pode contar com ele como um alarme. Ele pode até latir, mas ele costuma dormir muito, então às vezes o bandido ele entra na tua casa e o cachorro nem vê. Mas ele pode ser um cão de defesa sim, porque uma vez que você entra em combate, ele vai atacar e ele vai te defender. Tem cães que não vão entrar em combate, vão correr, vão fugir. Daí vai de cada um, né? Eu optei por um cão bem alerta, um cão de médio a grande porte, um cão bravo. E é um cão extremamente, vamos dizer, eu não gosto dessa palavra, mas vamos dizer, um cão inteligente. A palavra é encabida, não é inteligência. É um cão que tem facilidade em obedecer, em entender comandos, né? É um belga, um pastor belga malinois, um cão usado aí pelas polícias do mundo inteiro, tanto para faro, até para caça, eles são utilizados, e principalmente para defesa pessoal aí, para o uso policial. Então foi o cão que estava ao meu alcance na época de adquirir. E estou muito satisfeito com a defesa que nós temos hoje na nossa residência com esse cão. Eu tenho confiança de dormir e saber que se alguém passar na frente da minha casa, ele vai ouvir, porque é um cão que quase não dorme, tá? É um cão muito alerta e é um cão muito bravo. Eu deixei ele muito bravo desde pequeno e inclusive nem eu posso facilitar qualquer animal ou qualquer pessoa que corra perto dele ou que ameace de alguma forma atacar ele. Se você erguer a mão perto dele e fechar o punho, ele já vai te atacar. Então é um cão bastante bravo. Eu tenho bastante confiança nesse cão aí, né? Deixa eu ver qual item mais que nós temos aqui. BOL. BOL e depois nós vamos para a última situação. BOL, Bug Out Location. Eu acho que eu fiz um vídeo também sobre isso, não tenho certeza. A Bug Out Location é um sonho, né, de qualquer sobrevivencialista, mas é um dos itens mais difíceis de se adquirir, mais difícil de ter, porque muitas vezes envolve muita grana, né? Então eu vejo hoje que a BOL ideal é um sítio, né? É um sítio de no mínimo 1 hectare, né? Claro, eu tô falando do ideal. Não estou falando que você não pode ter uma BOL diferente disso. Mas um sítio de 1 hectare para mais, num lugar longe do centro urbano e de difícil acesso. Mas esse difícil acesso é relativo. Ele tem que ser de difícil acesso para o público em geral, ou seja, uma área não muito explorada. As pessoas não gostam muito de ir para aquela área, não é costume passar naquele local. Isso que é o difícil acesso que eu falo. Um acesso mais remoto. Mas ele não pode ser de tão difícil acesso para que você não consiga chegar a ele, né? Por exemplo, numa situação de um temporal, um furacão, um tsunami, você não vai conseguir chegar à tua Bug Out Location, ou você não vai conseguir sair, você precisando realizar alguma atividade aí na cidade. De repente você não consiga nem sair da tua BOL porque você ficou ilhado, a estrada ficou muito ruim, Enfim, esse é um problema aí. E aí isso aí esbarra também no veículo, né? Na preparação do veículo, enfim, né? Tem BOLs que são verdadeiras ilhas, né? Aí você tem que ter uma embarcação para chegar e tudo mais, né? Essa ilha é muito longe. Você vai depender de uma embarcação a gasolina. Será que vai ter gasolina disponível? Tudo isso você tem que ver. É uma ilha muito próximo da costa, então eu consigo ir até de caiaque. Bom, aí já muda o cenário. Enfim, essa ilha você vai conseguir defender ela, porque numa ilha, meu amigo, a polícia não vai chegar lá para te salvar de criminosos. Então você tem que pensar tudo isso. Nós estamos indo para quase 50 minutos de podcast, então eu vou entrar aqui no último assunto. Então, deixa eu só dar umas ressalvas sobre a BOL. A BOL, meu amigo, ela pode ser um local da tua propriedade, ela pode ser uma propriedade de um parente seu, ou de algum chegado, bem chegado mesmo, né? Uma pessoa que vá te acolher numa situação de crise, porque uma coisa é a brincadeira, o dia a dia, a pessoa leva tudo na brincadeira. Não, pode usar lá minhas terras e brincar e fazer os teus videozinhos e brincar de acampamentozinho. Mas na hora que dá uma crise, a pessoa vai simplesmente bater a porta na tua cara e vai dizer, não, aqui não entra ninguém, eu que vou usar esses recursos já era. Então você tem que tomar cuidado com isso aí. De repente você vai investir, depositar recursos lá e você não vai ter acesso depois. Então toma cuidado com isso aí. Então
O ideal é que fosse alguém, no mínimo, alguém da tua família, de extrema confiança e tudo mais, né? Uma pessoa que vai te querer ver bem nessa situação. Então, ela pode ser uma propriedade de um parente seu, ou ela pode ser um local na natureza mesmo, que você tem acesso. Numa crise, você consegue chegar até lá e você já preparou, de certa forma, esse local. Não, você não precisa ter construído um abrigo, nada disso. Você simplesmente viu que aquele local tem recursos naturais, tem rios, tudo mais. Você vai lá e enterra alguns produtos, alguns itens, né, alimentos, tudo mais, ferramentas, armas. Você enterra lá e você vê que é um local que dá para se abrigar. Só que isso envolve uma série de riscos que eu acho que eu nem preciso nem falar aqui, vou só mencionar por cima. Quantas pessoas não vão querer ir para esse local também? Esse local é de difícil acesso, é de fácil acesso? Esse local é visado pelas pessoas? Ele é seguro? Tudo isso você vai ter que analisar para ver se vale a pena você confiar que esse vai ser a tua BOL. E agora o último, pessoal, é uma coisa que é meio que uma utopia, né? Até porque eu nem sei como que isso se daria. É a chamada defesas anti-robôs, defesas anti-máquinas ou defesas anti-inteligência artificial. A inteligência artificial é uma coisa que está bem em voga hoje, que está sendo espalhada aí por aí pela mídia. Cada vez mais nós temos visto esse avanço da tecnologia, robôs sendo criados, né? E nanotecnologia também, drones cada vez mais inteligentes, entre aspas. E eu desconfio, na minha visão de preparação, que um dia eles podem usar essas máquinas para perseguir nós, né? Para complementar a perseguição. Não as máquinas sozinhas, né? Mas vamos dizer, auxiliando a polícia, auxiliando as forças armadas, auxiliando as forças repressoras, né? Ou até mesmo forças revolucionárias, para caçar inimigos, né? Inimigos, desafetos, pessoas que saiam do sistema. Eu estava me peguei pensando esses dias aqui em casa, como é que a gente faz para se defender de um drone que está sobrevoando a minha casa, né? Por exemplo, um drone, né? Ou aqueles cães robôs, né? Eu vou atirar nesse drone, qual é o efeito que vai causar nessa máquina? Porque é uma máquina, né? Não é um ser vivo que você atira e ele perde a vida. Então, como destruir um equipamento desse? Se eu puder destruir, né? Porque é equipado com um monte de câmera, de repente você vai atacar um troço desse aí, você é enquadrado numa lei aí, sei lá o que, né? Mas assim, é uma coisa a se pensar. Eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque eu não sei o que pode acontecer, o que não pode, como se defender disso, né? É uma coisa a ser considerada aí, e eu não vi nenhum canal de sobrevivência falando nessa questão, né? Essas espionagens que eles estão fazendo, até mesmo pelos nossos equipamentos, celular, computador, como é que a gente se defende disso, né? Então é uma coisa a se pensar aí, você sobrevivencialista, coloque isso aí como um assunto a ser pesquisado, a ser explorado aí no futuro. Beleza, pessoal? Deixa aí nos comentários o que você achou dessa análise, coloca o que faltou aí, a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço por você ter assistido até aqui, peço que você se inscreva aí no canal, dê uma ajuda, dá um like aí pra nós. Nosso canal é muito pequeno, tem pouco alcance, isso aí motiva a gente a estar trazendo cada vez mais conteúdos. Um abração, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.